Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo sobre metabolismo celular. Então, eu fiz este vídeo para a gente conversar sobre alguns conceitinhos que são importantes. Então, gostaria muito que vocês fizessem algumas anotações no caderno sobre essa primeira parte do conteúdo. A gente vai continuar na semana que vem, ok? Gente, então o nome desse conteúdo é metabolismo celular. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o conceito de metabolismo, certo? Então, o metabolismo, na verdade, é um conjunto, são várias reações químicas que acontecem em um determinado organismo, certo? Essas reações químicas acontecem com o objetivo de produzir energia para garantir o funcionamento das nossas células. Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando das reações químicas que acontecem no interior das células. Então, lembram, né, que várias células vão trabalhar juntas, unidas, para garantir o funcionamento do nosso organismo, mas lembrem também que existem seres que são unicelular. Então, uma célula realiza várias reações químicas para garantir seu funcionamento, ok? Então, esse é o primeiro conceito, que metabolismo é um conjunto de reações químicas. Essas reações químicas, elas podem ser classificadas em dois grupos, né? Então, o metabolismo ele é dividido em anabolismo e catabolismo. Então, quando a gente fala de anabolismo, significa sintetizar substância. O que é sintetizar? Produzir, né? A gente já conversou sobre isso. E nas reações de anabolismo, a gente vai armazenar energia, diferente do catabolismo. No catabolismo, a gente vai degradar, quebrar substâncias e garantir com isso a liberação de energia. Então, entender esses dois conceitos é importante. Então, aqui eu vou deixar bem claro para vocês a diferença de anabolismo e de catabolismo. Então, anabolismo, gente, ó, moléculas pequenininhas se transformando em moléculas complexas. Então, você pega e produz novas substâncias. Por exemplo, isso vai acontecer na síntese de proteínas, quando você vai pegar várias moléculas de aminoácidos e vai formar uma proteína, e vai realizar isto na fotossíntese também, que a gente vai dar uma olhadinha depois. Pensem assim, a palavra que a gente mais escuta que faz referência a anabolismo é anabolizante. Anabolizante as pessoas, né, tomam para crescer, para aumentar a massa magra, para os músculos aumentarem de tamanho. Então, elas estão anabolizando, elas estão produzindo novas proteínas, certo? Ao mesmo tempo que catabolismo é o inverso, você pega uma molécula grande e você transforma em moléculas menores. Então, quando a gente passa por esse processo? Na digestão, quando você se alimenta de uma molécula complexa e ela tem que virar uma molécula simples para ir para o sangue. Na respiração celular, que é o processo pelo qual os seres vivos produzem energia. As pessoas que malham, né, gente, elas têm o costume de dizer: ah, eu vou comer depois de malhar porque eu não quero catabolizar. Então, o que significa isso? O que significa catabolizar? Significa perder a massa magra que ela tinha lá de proteínas, e essas proteínas se transformarem em aminoácidos e irem para o sangue. Então, essa diferença precisa ficar muito clara para vocês. Anabolismo pega moléculas pequenas e transforma em moléculas maiores, complexas, e catabolismo pega as complexas e transforma em moléculas simples. Catabolismo liberando energia, anabolismo armazenando. Toda vez que a gente fala de energia, a gente precisa entender qual é a molécula que garante tudo isso dentro dos seres vivos. Então, nós temos uma molécula que nós chamamos de ATP. ATP, traduzindo, né, é adenosina trifosfato. Esta daqui é a molécula de ATP, ó, que bonitinha, né? Então, aqui a gente tem uma base lá do DNA, ó, adenina, com uma ribose, tudo lá do nosso material genético que a gente já viu. E aqui eu tenho 3 fosfatos, né? Por isso que o nome dela é adenosina trifosfato, ok? Ninguém precisa decorar essa fórmula, só para vocês verem como que é
esta molécula que a gente tem no interior do nosso corpo. Então, o ATP, toda vez que a gente falar de ATP, a gente está falando da nossa moeda energética. Então, ela que armazena energia. Quando a gente precisa de energia, vem essa molécula lá, libera aqui, vai ter uma quebra, né, nesse grupo fosfato, e ela acaba liberando para a gente energia para que as reações aconteçam. Então, ao mesmo tempo que ela armazena energia para a gente utilizar, é ela que vai liberar para as reações acontecerem, ok? Então, a partir de agora, a gente vai falar bastante de ATP. Então, gente, as duas principais reações químicas que representam o metabolismo dos seres vivos estão aqui, que é a respiração celular e a fotossíntese. O que eu quero que vocês entendam agora no início é que uma reação complementa a outra. Então, vamos ver o que está acontecendo. Toda vez que eu falo de respiração celular, isso daqui vai acontecer dentro das mitocôndrias dos seres vivos, certo? Então, o que acontece aqui? A gente pega uma molécula de glicose, de açúcar que a gente consome, ok? E junta, liga ela, né, com o gás oxigênio. Liga ela não, né? As duas vão se combinar ali e vão entrar dentro das mitocôndrias e vão liberar gás carbônico, água e energia, ok? Então, libera nesse processo energia. Em contrapartida, olha o que a fotossíntese faz. Ela pega esse gás carbônico que foi liberado, combina com a água que foi liberada e, junto com a luz do sol, ela vai pegar e vai transformar essas moléculas de gás carbônico de novo em molécula de açúcar. E, de novo, ela vai liberar o oxigênio que a gente vai usar aqui no processo de reação de respiração celular. Estão vendo como elas se complementam? Então, uma é o inverso da outra. Na fotossíntese, eu produzo açúcar e oxigênio, e na respiração celular, a gente produz gás carbônico e água, que vai utilizar lá na fotossíntese. Então, a gente vai falar sobre esses dois tipos de reações químicas, entender um pouquinho como elas acontecem, e algumas que não são tão complexas assim, que é o caso da fermentação, que a gente vai dar uma olhadinha na semana que vem também. Então, vamos lá, gente. Toda vez que nós falamos de fotossíntese, foto vem de luz, ok? Síntese vem de produção. Então, é a produção de algo através da luz. A fórmula geral da fotossíntese é essa daqui. A gente precisa de 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água, ambas reagem e produzem para a gente uma molécula de açúcar. O nome desta molécula é glicose. A partir de agora, nós vamos usar bastante esse termo. O açúcar mais comum que a gente tem, tá? Então, C6H12O6. E 6 moléculas de gás oxigênio. Isso significa que para eu produzir uma molécula de açúcar, eu preciso de 6 de gás carbônico. Então, anotem esta fórmula aqui no caderno de vocês, certo? Para conseguir entender, né? Então, vocês estão vendo que são diferentes as fórmulas, né? É importante que a gente anote essa daqui, que é a fórmula completa, tá? Da fotossíntese. Então, quando a gente coloca 6 gás carbônico, 12 moléculas de água reagindo, uma flechinha, porque está indicando que a gente está produzindo glicose, água de novo e oxigênio. Tem que aparecer a luz, e aqui, gente, os pigmentos fotossintéticos serão, nesse caso, a clorofila, que é o que dá cor verde para as plantas, para as algas, para as cianobactérias e todos os seres que conseguem realizar esse processo. Então, vamos lá. Toda vez que a gente falar de fotossíntese, então, a gente está falando de seres autótrofos. Lembram, né, que a gente já falou sobre esse termo. Autótrofos são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento sozinho. O significado de fotossíntese é importante, né? Síntese através da luz. Nesse caso aqui, a gente vai ter a energia luminosa
que é a energia que vem do Sol, da luz, se transformando em energia química. Então, a gente vai armazenar esse tipo de energia. Vamos transformar a energia luminosa em energia química, ok? Para isso acontecer, a gente precisa de uma organela específica. Então, como eu já falei para vocês, né, os seres autótrofos, eles podem ser as cianobactérias, que vão apresentar somente clorofila, outros pigmentos fotossintéticos, não precisa ser só clorofila, a gente usa clorofila para ficar mais fácil de entender. Vamos analisar as algas e principalmente as plantas. Como as plantas são mais comuns, mais do dia a dia, fica mais fácil da gente entender, né? Então, quando a gente olha uma célula de uma planta, como esta aqui do lado, a gente sempre vai encontrar essas organelas verdinhas aqui, que são os cloroplastos, ok? Se a gente for aproximar um cloroplasto, a gente vai enxergar ele deste jeito. Vamos analisar como ele é por dentro agora. Então, apresento para vocês o senhor cloroplasto. Gente, cloroplasto é uma molécula uma organela super organizada, certo? Assim como as mitocôndrias, né? Acredita-se que eles também vieram de origem bacteriana, então células que englobaram bactérias que já conseguiam produzir o próprio alimento. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns nomes. Estão vendo que parece um monte de moedinha, uma empilhada na outra, né? Então, isso daqui são os tilacoides. Cada uma dessas moedinhas aqui a gente chama de tilacoides, então são vários tilacoides no interior dos cloroplastos. O conjunto de tilacoides, a cada uma das pigas, nós chamamos de grânulo. Então, existem vários grânulos, várias pigas de tilacoide. E outra estrutura importante é o estroma. O estroma é esse espaço aqui dentro do cloroplasto, certo? Tem outras estruturas? Tem, né? Tem membranas, tem... Enfim, mas o que importa para nós é o estroma, o tilacoide e o grânulo, certo? Então, gente, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas para a gente conseguir entender esse processo melhor. Então, nós chamamos um de fase clara e o outro de fase escura. A fase clara, ela precisa de luz, certo? Isso significa que se uma planta depender somente do sol e não tiver uma luz artificial, ela só vai realizar a fase clara durante o dia. Enquanto que a fase escura é uma fase que não depende de luz. Não significa que a fase escura vai acontecer só à noite. Significa que ela não depende de luz. Então, ela pode acontecer de dia e de noite. Diferente da fase clara que depende da luz, ok? Essa é a primeira diferença, por isso que elas recebem esse nome. A fase clara é uma fase que vai ter uma etapa fotoquímica. Então, aqui o nome já diz, foto, de novo, significa luz. Esta fase primeira, né, vai acontecer na membrana dos tilacoides. Lembra o que é tilacoide? É cada uma das moedinhas. Nessa etapa, gente, acontece uma coisa muito legal que se chama fotólise da água. Lise significa quebra. Foto, luz. Então, a luz consegue quebrar a água. Incrível, né? É isso que acontece dentro dos seres que fazem fotossíntese. Enquanto que a fase escura, então, ela acontece no estroma, naquele espaço que eu mostrei para vocês, ok? Reconhecer o lugar que acontece cada uma das fases também é importante. Gente, então vamos entender o que acontece, né? Na fase clara, a planta ela absorve a água pela raiz, essa raiz se comunica com as partes verdes da planta através de alguns vasos, que a gente chama de xilema. Então, a água ela é levada até esses lugares por esses vasos, certo? Quando acontece essa primeira etapa, essa água que entrou lá pela raiz, ela vai ser quebrada. Então, a gente tem a molécula de água aqui, e quando esses tilacoides absorvem luz, aqui tem um númerozinho, ó, P680 e P700. Isso daqui é o tamanho da onda de luz que eles estão absorvendo, ok? Então, eles absorvem essa luz e quebram esta molécula aqui. Quando eles quebram essas moléculas de água, né, no meio, porque tem tanta energia ali que eles conseguem romper
essas ligações, eles acabam, né, quebrando várias moléculas de água ao mesmo tempo, e essa molécula de água vai formar o O2, que é o gás oxigênio liberado nesse processo. Então, gente, é errado a gente falar que o CO2 se transforma em O2 na planta. O O2 que a planta elimina para fora dela vem da água. Lembrem disso. Todo o gás oxigênio que a planta libera na fotossíntese vem da molécula de água. Esse H aqui, ele vai ser usado para produzir uma molécula que também é importante, que se chama NADPH. Então, eles pegam esses H+, né, que saíram aqui da molécula de água e se junta com essa NADP e vai formar o NADPH. Esse NADPH, gente, é como se fosse uma bateria, entende? Como se ele tiver uma pilha, na verdade, armazenando energia. Ele que vai ser responsável por armazenar energia, ok? Então, isso que acontece na primeira etapa. Meu vídeo tá ficando grande, socorro. Enquanto que na fase escura, olha que linda fase escura, acontece uma coisa muito legal que se chama ciclo de Calvin. Como eu sou muito boazinha e vocês ainda estão no primeiro ano, eu vou explicar esse ciclo, a gente não vai precisar decorar esses nomes todos, mas lá no terceiro é importante lembrar. Gente, na fase escura, que é a fase que não depende de luz, que está acontecendo lá no estroma, vai entrar agora o gás carbônico. Lembram, né, que a planta pega gás carbônico e água para produzir a glicose e o gás oxigênio. Então, esse CO2 entra e vai passar por todo esse ciclo. Existe uma enzima que se chama rubisco, nome chique, né? Gente, rubisco é uma enzima que ajuda o ciclo a girar, tá? Então, essa aqui é uma das enzimas mais importantes de todas, porque é por conta delas que a gente consegue produzir a glicose. Só por conta disso, né, tem alimento para os seres vivos. Então, primeiro, entra o CO2, ele vai ser fixado, ele vai produzir a molécula de glicose e depois ele vai voltar, né? Voltar essa rubisco, que é a enzima, tem que se reestabelecer. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente formava o NADPH. Então, vendo aqui o Hzinho, olhem só, entra CO2, mas se forma aqui no final, gente, C6H12O6. Esta é a molécula de glicose. Então, o C e o O vêm do CO2, mas o H aqui vai vir desse NADPH. O NADPH traz o hidrogênio para ajudar na formação da molécula de glicose. Incrível, né? Esse processo aqui acontecendo dentro dos seres vivos. E no processo de fotossíntese, eu tenho gasto de energia. Ó, o ATP aqui e o ATP aqui. Quando eu tenho gasto de energia, gente, o ATP que tem 3 fosfatos, né, adenosina trifosfática, ele se quebra e forma ADP, que é adenosina difosfática, junto com os outros fosfatos. Então, nesse momento que eu tenho 3 fosfatos aqui e um desses fosfatos se separa da molécula, ele libera uma quantidade de energia que é utilizada para que esse ciclo aconteça. Então, a fotossíntese é um processo que precisa de energia para acontecer. Gente, para encerrar, eu deixei aqui um mapa mental que tem na internet, que vocês podem utilizar para organizar as informações de vocês sobre essa primeira parte do conteúdo. Então, é importante anotar o que é metabolismo, a diferença de anabolismo e catabolismo e como acontece a fotossíntese, ok? Se ficou alguma dúvida, me mandem uma mensagenzinha. Beijocas para todos e uma excelente semana. Desculpa o tamanho do vídeo, prometo que no próximo eu tento ser mais rápido. Ou não, né? Beijocas!